E aí, família, tranquilidade? Ó, lembrando que não pode faltar o famigerado café para aulinha de literatura, beleza? Então, um chá, se não curte café, claro, mas uma água, enfim. Mas a gente vai dar continuidade, né, no nosso conteúdo ali do módulo 1 e vamos estar vendo nessa aula principalmente as formas do gênero lírico, beleza? E além das formas do gênero lírico, também os recursos poéticos que acabaram sendo muito utilizados e que são muito importantes para a gente poder entender boa parte ali da história, né, de como funcionou o processo de desenvolvimento desse gênero, beleza? Na história da literatura. E que vai ser muito importante também para a gente poder estar fazendo algumas análises de poemas, em algumas questões do vestibular e tal. Olha só, no conteúdo anterior a gente estava trabalhando gênero narrativo, certo? Gênero narrativo aí, principalmente. E quando a gente estava trabalhando gênero narrativo, né, vou pedir aí para vocês voltar, puxar um pouco na memória. Também, se não assistiu a aula, volta lá, é muito importante, beleza? As aulas sobre gênero narrativo. E lá nos inícios, né, lá no começo do gênero narrativo, pensando lá nas epopeias que tinha na Grécia Antiga e tal, a gente viu que esses textos foram muito importantes para poder expor, para poder trazer, divulgar valores e ideais que eram muito... que, apesar deles serem muito importantes para isso, e eles também falarem muito, né, sobre a cultura geral ali, sobre como... sobre a visão de mundo mesmo, né, do determinado povo e tal, eles acabam não sendo suficientes, acabam, na verdade, não tendo a função de poder expressar os sentimentos, as emoções que são individuais, subjetivas, certo? E que é uma necessidade humana poder expressar isso, certo? Então a gente vê justamente que o gênero lírico, a poesia, assim, de uma forma ampla, né? Ela acaba justamente atendendo a essa necessidade humana de expressão individual e subjetiva, certo? Então vamos lá. E aí tem que no início as poesias líricas, né, o poema lírico, eram cantados, certo? Eram cantados e acompanhados de um instrumento, que é a lira. Que é um instrumento musical de corda. E aí, justamente, né, a partir daí a gente tem que... O nome lírico vem daqui, lira. Lírico, lira, tal. Beleza? E a gente tem que poesia e música andam juntas. Beleza? Só vai, assim, ocorrer uma separação entre poesia e música, de fato. A gente só vai ter poesia separadamente da música quando tiver a invenção da imprensa lá no século XV. Beleza? E aí, com a invenção da imprensa, né, a gente vai ter essa questão aí da cultura escrita sendo ainda muito mais valorizada do que já era em relação à cultura oral. Beleza? Então, pessoal, olha só, o gênero lírico, também como narrativo, ele vai apresentar muitas formas, certo? Como narrativo e dramático, então ele vai apresentar muitas formas desse seu surgimento. Ele não vai ser feito sempre de uma mesma maneira. Só que com o passar do tempo e com o surgimento dessas diferentes formas em que o gênero lírico aparece, a gente vai ver que algumas dessas formas elas são mais utilizadas, né? Elas ganham mais prestígio e tal. E eu listei aqui das mais importantes, certo? Que a gente tem que saber.
E aqui, ó, começando por elegia. Quando a gente pensa em elegia, nós estamos falando de um poema que trata de acontecimentos tristes, beleza? Geralmente relacionado à morte, ou de um ente querido, ou de alguma personalidade, geralmente conhecida numa determinada localidade, beleza? Além da elegia, a Écloga, que é um poema pastoril, que retrata a vida bucólica. E quando eu falo retrata a vida bucólica, eu quero que vocês pensem num poema que retrata a vida no campo, certo? A vida que é simples, que é longe da cidade e tal. E esse tipo de poema aqui ele vai ser muito, muito revisitado, muito cultivado ali entre os séculos XVI e XVIII. E a gente vai ver, principalmente nesse momento aí, quando a gente chegar em arcadismo. E um outro tipo bastante importante, que a gente está vendo, é a Ode, que é um poema que é marcado pela exaltação de valores nobres. Ele se caracteriza justamente por um tom de louvação de valores ou de alguma personalidade, né? Também, ou de alguma característica de caráter dessa personalidade, certo? E aqui, por último, dessa listagenzinha que eu fiz aqui, tem o soneto. Vocês vão ver que está aqui de cor diferente, né? Porque é muito importante a gente ver como funciona o soneto. Então, vamos ver junto aqui, ó. Justamente o soneto é a forma mais conhecida, né, das formas do gênero lírico. E o soneto, ele é marcado por ser um poema que tem um total de 14 versos. E esses versos eles vão ser organizados em 2 estrofes de 4 versos. Aqui, ó. Organizados em 2 estrofes de 4 versos, que a gente chama de quarteto. Uma estrofe de 4 versos a gente chama de quarteto, certo? E 2 estrofes de 3 versos, que a gente chama de, adivinha? Isso aí, terceto. Beleza. Olha só, eu quero que a gente preste atenção no seguinte. Eu falei aqui de algumas formas, né, da lírica, algumas formas do gênero lírico. A elegia, a écloga, a ode, soneto. O soneto é muito importante, a gente vai ver muito ao longo das nossas aulas, certo? Só que eu quero que vocês prestem atenção nessa fita de tanto a elegia quanto a écloga quanto a ode está falando de uma determinada forma que o conteúdo aparece, certo? Então a elegia vai estar tratando de acontecimentos tristes, tem um conteúdo triste. A écloga vai estar tratando de uma vida pastoril, né? Vai ter um conteúdo voltado, um conteúdo, né, que é justamente da vida simples do campo. A ode vai ser um poema, então, que vai estar tendo um conteúdo relacionado à exaltação de valores nobres, né, relacionado à exaltação de caráter, de personalidades, enfim. Agora, quando a gente pensa no soneto, ele não está falando se vai estar se vai estar sendo escrito algo triste, né? Se vai estar sendo escrito algo relacionado à simplicidade da vida campestre, do ambiente campestre, né? Não vai estar falando necessariamente sobre exaltação de valores nobres. Pode estar falando sobre cada um desse tipo de conteúdo, mas não necessariamente, saca? O que vai estar marcando o soneto é justamente essa estrutura formal aqui de o poema ter 14 versos,
sendo eles organizados em 2 estrofes de 4 versos, 2 quartetos, certo? E 2 estrofes de 3 versos, 2 tercetos. E justamente uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que essa questão de forma e conteúdo, a forma e o conteúdo de um texto são complementares, certo? A forma e o conteúdo são coisas complementares. Porque um texto fala sobre uma determinada coisa e ele fala sobre essa coisa de uma forma, de uma determinada forma, né? Só que a gente vai vendo ao longo da história da literatura que algumas atitudes literárias e alguns movimentos literários, eles vão estar se vinculando mais a um trabalho da forma, certo? E a gente vai ver que quando o soneto surge, ele surge num momento cultural e num movimento literário em que o apreço pela forma é muito grande, e a gente vai entender por quê, certo? Então, ao longo da história da literatura, vamos ter atitudes e movimentos que vão estar desenvolvendo um apreço muito forte, tipo, uma valorização da forma sobre o conteúdo, bem como a gente vai ter também movimentos e atitudes literárias que vão estar desenvolvendo uma valorização maior do conteúdo em relação à forma. Beleza? Uma coisa que a gente vai entender um pouquinho melhor depois. Mas um exemplo rápido assim é que se você vai fazer um soneto, para ele ser um soneto, seu poema tem que ter 14 versos. Tem que ser dividido em 2 estrofes de 4 versos, as 2 primeiras, 2 quartetos, e 2 estrofes de 3 versos, as 2 últimas, 2 tercetos, certo? E aí você vai adequar o seu conteúdo dentro dessa forma, beleza? Então aí você vê justamente que você está pegando o conteúdo para adequar a forma. Então esse é um caminho possível, você adequar o conteúdo à forma. Outro caminho, outras atitudes literárias, outros movimentos literários vão fazer o inverso. Vão adequar a forma ao conteúdo, beleza? Isso vai ser muito importante ali na hora que a gente vai entrando em movimentos literários, que a gente vai discutir sobre as duas grandes tradições que se alternam, né, que ficam se alternando na história da literatura. Tradição clássica e tradição romântica. Beleza? Então, olha só, retomando a estrutura do soneto, certo? A gente pode dizer que é qual a estrutura do soneto? 2 tercetos e 2 quartetos? Não, contrário, né? A estrutura do soneto começa com 2 estrofes de 4 versos e termina com 2 estrofes de 3 versos. Então, 2 quartetos, 2 tercetos. Beleza? Visualmente é o seguinte. Deixa eu pensar visualmente. Fica da seguinte forma. 1, 2, 3, 4 versos na primeira estrofe, certo? 2, 3, 4 na segunda, 3 na terceira e 3 na quarta e última estrofe. Beleza? Agora o que eu quero apontar é o seguinte, que isso também não é à toa, né? Tem um porquê de ser dividido dessa forma, de ser dividido em 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3 versos.
Isso porque é o seguinte, ó, nessas duas primeiras estrofes, você vai ter o desenvolvimento de um tema. Então você vai falar sobre o amor. Amor é fogo que age e não se vê, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Entendeu? Então, nesses dois primeiros versos, desenvolvimento do tema. Nesses dois últimos versos, a gente vai ter a conclusão desse tema. Beleza? Isso é fortemente uma influência do Renascimento, do momento histórico onde o soneto surge, beleza? Nas literaturas, nas artes, a gente vai estar pensando no classicismo, beleza? Que é a expressão do Renascimento nas artes, certo? E essa divisão, né, ela marca uma intenção de você utilizar do soneto para poder estruturar uma exposição lógica e racional dos sentimentos. Dos sentimentos e emoções. Não assim dizendo que sentimentos e emoções são lógicos e racionais, mas que a exposição tem que ser, saca? Então, há a presença, por exemplo, da exposição de uma determinada forma que se sente, né, de um determinado estado de espírito e tal, só que essa exposição, ela busca o máximo de clareza, o máximo de objetividade, né? Então, essa estrutura do soneto seria uma estrutura que contribuiria para razão imperar sobre o sentimento. De que modo? Essa exposição do sentimento ser feita de uma forma racional, de uma forma lúcida, de uma forma clara, certo? Justamente aqui dessa forma, né? É assim que se apresenta, geralmente, o soneto. Então, as duas primeiras estrofes há um desenvolvimento do tema, e nas duas últimas estrofes há uma conclusão desse tema. O soneto, ele vai sendo utilizado também de outras formas, né? Então, sempre com aquela estrutura, claro, se não deixa de ser um soneto, aquela estrutura de ter 14 versos, os dois primeiros serem quartetos, os dois últimos serem tercetos, certo? 4-4-3-3, beleza? Só que a maneira com que pode ser exposto o tema e tal, isso aí, as coisas elas não ficam o tempo todo para sempre exatamente iguais a como elas começaram, certo? Então, pessoal, é o seguinte, olha, quando a gente lê um poema, né, alguma produção lírica e tal, no geral a gente acaba prestando mais atenção nesse aspecto, o aspecto semântico, né? A gente busca entender quais são os significados daquelas palavras, né, por que elas estão arranjadas daquela forma, o que isso deve querer dizer, qual o sentido por trás disso e tal. Só que outro aspecto muito, muito importante e que às vezes acaba privando a gente de entender melhor o sentido de um texto, né, é o aspecto da sonoridade. Porque algumas vezes, muitas vezes, aliás, o texto está mais preocupado com isso do que com o aspecto semântico. Beleza? E por N motivos, por N justificativas. Assim. Só que quando eu penso em sonoridade também, posso pensar nisso de algumas formas, né? Quando eu penso em sonoridade, a gente pode tirar a noção de ritmo, a noção de rima e a noção de metro. O que eu quero dizer com isso? Pô, ritmo. O que será que quer dizer ritmo, né? O ritmo, principalmente, né, ele pode ser entendido
aí com um movimento regular, com um movimento repetitivo, certo? Tipo, e que é marcado justamente pela alternância, nesse caso, por exemplo, de batida forte e batidas fracas. E, se a gente prestar mais atenção, entre batida forte e a batida fraca, tem um momento de silêncio, né? Onde não tem batida. E essa regularidade aí que dá justamente essa noção rítmica, essa noção de ritmo. Certo? Beleza. E isso também acontece quando a gente pensa nas palavras, né? Quando a gente pensa na palavra, sei lá, uma palavra, vamos pensar numa palavra qualquer aqui. Escura. A gente tem uma sílaba que é mais forte e outras sílabas que são mais fracas, certo? No caso, a sílaba tônica de escura, aqui, certo? U, e as sílabas átonas, ou mais fracas, que são es, irá. Aquele esqueminha para perceber qual que é a sílaba tônica de uma determinada sílaba. Finge que você está chamando ela no portão, certo? Você vai chegar lá no portão e vai chamar, vai gritar. Como que você gritaria essa palavra aqui? Escura? Não, né? Escurar? Também não, né? Você gritaria escura, certo? E aí você vê onde você colocou com a sílaba mais fortemente. Beleza? E justamente essa alternância entre sílabas fortes e sílabas fracas que vai estar criando a noção de ritmo também dentro do poema. Beleza? A gente viu ali então que pensa na sonoridade, né? A gente pensa em ritmo, em rima, em metro. O que é o metro, né? Uma coisa bastante importante. O metro, no caso, é a quantidade de sílabas métricas poéticas, sílabas métricas ou sílabas poéticas, a gente fala, que estão nos versos do poema, certo? Como que a gente sabe quantas sílabas métricas ou sílabas poéticas tem no poema? A gente sabe contando. É de fato contando que a gente vai saber exatamente quantas tem. E quando a gente conta, né, a contagem de sílabas poéticas a gente chama de metrificação. Beleza? Isso aqui é bastante importante. Naqueles textos, aqueles poemas, que eles acabam prezando muito mais pela forma, né? Como a gente viu ali, né? Um embate. A questão da forma, de pesar mais pela forma, pesar mais pelo conteúdo, mesmo sabendo que essas duas coisas elas não acontecem separadamente e tal, mas aqueles poemas, aquelas produções que prezam muito mais ali pela forma, pelo rigor da forma, certo? De a forma ser feita assim, pensado, muito bem pensado, de uma forma bem racional, né? Nesses poemas aí vai ser bastante importante a gente perceber como que tem uma regularidade muito, assim, fundamental na sílaba, na quantidade de sílabas poéticas. Beleza? Então, quando a gente fizer esse exercício de metrificação, né, a gente vai ver que são muitos os poemas que obedecem rigorosamente a quantidade de sílabas poéticas que tem em cada verso. Então, a gente vai ver uma porrada de poema que vai ter 10 sílabas poéticas em cada verso. Não vai ter 9, não vai ter nenhum com 9, nenhum com 11, que vai ter 10.
né? Então vamos ver vários sonetos, né? Lembra 4-4-3-3, que vão ser 10 sílabas poéticas em cada verso do começo ao fim, todos os 14 versos do soneto. Beleza? E justamente, né, essa noção da quantidade de sílabas poéticas que tem vai ser uma noção que vai influenciar diretamente também na sonoridade, né, que a gente tem, certo? Na forma do som que a gente acaba aprendendo e na noção mesmo de ritmo, beleza? Mas aí por que eu tô falando aqui, ó, sílaba métrica ou sílaba poética? Não é só contar sílaba normalmente? Não. Justamente a gente vai estar se preocupando muito fortemente com essa noção de ritmo. E quando a gente lê um poema que tem, vamos lá, 10 sílabas poéticas e tal, o que está acontecendo nesse poema, né? O que acontece nele é que a gente vai estar contando, né, as sílabas, alternando ali entre sílabas fracas e sílabas fortes, entre átonas e tônicas, certo? Só que a gente sempre vai estar parando na última sílaba tônica do poema, do verso, desculpa. A gente sempre vai estar parando na última sílaba tônica do verso. Beleza? Então, quando eu penso nisso aqui, olha só. Amor é fogo que arde e não se vê. Qual é a última sílaba mais forte? A tônica é o V, certo? Que tem um som forte, V. Beleza? O C é uma sílaba átona, uma sílaba mais fraca. Então a gente vai estar parando a contagem aqui no V. Continuando. É ferida que dói e não se sente. Né? Aqui. É ferida que dói e não se sente. Qual que é a última sílaba forte? A última sílaba forte nesse verso, é ferida que dói e não se sente, é o sem. Experimenta aí chamar o sente na casa dele. Como que você vai chamar? O sente, certo? Então essa aqui é a sílaba tônica, a última sílaba tônica do verso. E é a última sílaba do verso, mas é uma sílaba átona, beleza? Então ele não participa da contagem. Por quê? É justamente até a última sílaba tônica que a gente vai estar percebendo o ritmo daquele verso. Beleza? Então se a gente for contar aqui, ó, no caso, vou fazer esse trampo de metrificação, vai ficar o seguinte, ó. Amor é fogo que ar. Vou explicar por que eu fiz isso aqui. Eu juntei o que e o ar. Que arde. Opa, arde. Vou explicar também porque eu juntei esse D e o E. Arde não se vê. Contando, fica quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Então eu tenho aqui que tem 10 sílabas métricas ou poéticas. Beleza? É isso. Agora por que eu juntei aqui no meio esse que e o ar? Parem um pouco e pensem. Por que será que eu juntei? Pensando que o que está importando pra gente aqui é essa noção de ritmo. Beleza? A gente sabe que se a gente fosse fazer uma contagem normal, o que é uma sílaba e o ar é outra sílaba, certo? Só que, pensando na noção de ritmo, quando a gente fala amor é fogo que arde e não se vê, presta atenção, fala com naturalidade, fala com tranquilidade, olha só. Amor é fogo que arde e não se vê. Quando você fala amor é fogo que arde e não se vê, você fala amor é fogo que arde e não se vê, certo? Bem como você fala amor é fogo que ar, você junta o que e o ar, naturalmente, né? São duas sílabas aqui abertas, quando a gente fala, parece que elas estão juntas, beleza? Então, sonoramente, a sonoridade de que ar
é a sonoridade de uma sílaba. Beleza? Então, por isso eu fiz essa junção aqui. Essa junção a gente chama de elisão. Beleza? Amor é fogo que arde não se vê. A mesma coisa aqui no de e não se vê. Beleza? A gente falando naturalmente fica amor é fogo que juntou, de, juntou, não se vê. Certo? Porque a gente não fala assim, quando a gente fala naturalmente, a gente não fala assim, amor é fogo que arde e não se vê. A gente fala, amor é fogo que arde e não se vê. Beleza? Mas aí fica tranquilo também que a gente vai ter mais aulas sobre metrificação, né? Metrificação, escansão, tronomia, beleza? A gente vai ter mais aulas sobre isso, que é algo também bastante importante. Vai ter bastante exercício, beleza? E aí, ó, esse primeiro verso aqui, então, do poema do Camões, tem 10 sílabas poéticas. O segundo verso, vamos fazer a contagem? É ferida que dói e não se sente. Certo? Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 porque eu não estou contando o T, beleza? Porque esse T aqui é a última sílaba do verso, só que é uma sílaba átona. A gente sempre conta até a última sílaba tônica do verso. Então, aí, uma coisa bastante importante. Sempre que for fazer o exercício de metrificação, a gente vai sempre contar até a última quê? Até a última sílaba do verso? Não, até a última sílaba tônica do verso. Com última sílaba tônica do verso, eu quero que vocês pensem última sílaba forte do verso, beleza? Última sílaba forte do verso. Beleza? Isso aqui é uma coisa, então, muito importante da gente estar lembrando, gente. Sempre contar até a última sílaba tônica do verso. E aí, pessoal, é o seguinte, eu quero que a gente veja aqui nesse texto, né, um trecho do texto do Álvares de Azevedo, beleza? Meu sonho, presente no livro Lira dos 20 anos. Olha só, vamos ler esse trecho aqui, certo? E a partir da leitura dele, vamos pensar qual é o efeito de ritmo, né? O efeito rítmico que tem nesses versos aí. Olha só. Meu sonho, eu. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão. E é só até aqui mesmo que eu quero fazer a leitura. E aí, se tiver interesse, depois eu deixo no Drive lá um PDF com esse poema, beleza? Mas olha só, eu coloquei em azul as sílabas fracas, as sílabas átonas, e coloquei em vermelho as sílabas fortes, as sílabas tônicas, beleza? Então vamos lembrar que a gente vai estar contando a quantidade de sílaba poética, de sílaba métrica, né, até a última sílaba tônica, que no caso a última sílaba que está em vermelho de cada verso, beleza? Quando a gente faz a leitura, né, isso já chama atenção, porque olha só, vamos contar a quantidade de sílaba métrica que tem aqui em cada verso. Cavaleiro
das armas escu. Aqui deu 9. De baixo. Onde vais pelas trevas em pu. Parei de novo aqui na última. Mais forte, deu 9. E aí eu, com tranquilidade, falo também que isso aqui é 9 sílabas poéticas. Beleza? Com a espada sanguenta na mão. E mão é a última sílaba mais forte desse verso. Beleza? A gente para aqui. E lembrando, ó, eu juntei o A e o E porque é aquele esqueminha de elisão. Lembra? Que você tem duas sílabas ali, né, abertas, juntinhas, vizinhas. Quando a gente lê naturalmente, a gente lê, né, com tranquilidade, com naturalidade, essa leitura ela acaba naturalmente juntando essas duas sílabas, né? E lembrando que a sílaba poética, a sílaba métrica, ela é importante para a gente na medida que ela dá uma noção de ritmo. Beleza? Então, olha só, se a gente vê bem, né, as sílabas em vermelho e as sílabas em azul, elas se alternam com uma certa regularidade. Beleza? Não só porque a quantidade de sílaba poética de cada verso é a mesma, é 9, beleza? Mas também porque a cada duas sílabas azuis, ou seja, a cada duas sílabas fracas, aqui, eu tenho uma sílaba forte, que está pintada aqui em vermelho. A cada duas fracas, a cada duas átonas, que estão em azul, eu tenho uma forte, uma tônica, que está em vermelho. Beleza? E é justamente esse esquema, essa alternância entre duas sílabas átonas e uma sílaba para uma sílaba tônica, beleza? Então, a cada duas átonas eu tenho uma tônica, duas átonas, uma tônica, duas átonas, uma tônica, beleza? Que a gente tem essa noção de ritmo. E aí, se você parar e fizer o seguinte exercício de bater em alguma superfície, em algum lugar, né? Colocar para cada sílaba fraca, para cada sílaba átona, uma batida fraca, e para cada sílaba forte, uma batida forte, a gente vai conseguir perceber, né, uma noção de ritmo aí bastante interessante. Ó. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas em pu. Faz esse exercício aí em casa para você ver que legal. Ia ser da hora fazer isso na sala, né? Ia ser um bagulho muito louco. Mas não dá. Presta atenção nisso, beleza? Nessa noção de ritmo mesmo que a gente tem, porque nós colocamos a tônica ali a cada duas átonas. Cavaleiro das armas escuras. E aí se você faz esse ritmo que você pegou batendo, né, em algum lugar, martelando em algum lugar, você vê que parece até uma cavalgada, né? Se acelera um pouco o ritmo, é o mesmo ritmo, só que eu vou fazer um pouco mais acelerado, beleza? Mas o ritmo é o mesmo, ó. Certo? Cavaleiro das armas escuras. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas em pu. Parece um pouco, né? Cavalgada. Cada duas fracas, uma forte. Cavaleiros das armas escuras, onde vai. Certo? Interessante, né? Então isso é para a gente ver como que a disposição das sílabas tônicas e átonas, né? As sílabas métricas, as sílabas poéticas, né? Como que isso influencia nessa noção de ritmo, que é um aspecto muito importante da sonoridade de um poema, né? E a sonoridade assim, é muito importante da gente estar fazendo um estudo dela, beleza? Porque, como eu disse, muitas vezes a gente acaba não pegando o sentido de um texto justamente porque a gente valoriza muito mais só o significado que a palavra tem ali, só o sentido semântico, né? E acaba valorizando pouco
o sentido da sonoridade, certo? Em muitos textos eles acabam priorizando até mais a sonoridade que a questão semântica, beleza? Que é a questão do significado que a palavra está trazendo e tal. Pessoal, então eu vou estar parando na apresentação desse conteúdo agora, nesse momento, né, pra gente continuar depois no segundo vídeo, tá? Numa segunda parte, até pra gente não acabar não extrapolando também o tempo que a gente tem pra essa aula de terça. Aí eu colocando a mão na cara, não pode, tá? Não pode. Por que não pode pôr a mão? Pode colocar a mão na cara enquanto filma por causa do corona. Entendeu? Mas então, gente, olha só. Eu sei que eu falei, né, tipo, lá no começo tal, que a gente tem que contar a sílaba até a última sílaba tônica, não sei o que a sílaba tônica de uma palavra é tal, que a gente fala desse jeito, a gente fala daquele jeito, etc. Isso tudo quando a gente vai fazer esse tipo de análise, beleza? Do poema, que muitas vezes vai ser pedido ali no vestibular. A verdade é que você fala do jeito que você quiser, né? Dependendo de onde você está, etc. Brincando lá, né, escura, que a sílaba tônica é o cu do escura. Pode ser, pode não ser, depende, né? Você pode falar escurar também, certo? Só que a questão é que a gente está considerando uma determinada forma de falar ali, justamente para a gente poder entrar nesse tipo de análise que pede e tal. E eu sei que nesse momento também acaba sendo um conteúdo um pouco mais pesado, né? Um bagulho bastante conteudista mesmo, várias fitinhas, vários detalhes e tal. Mas eu espero muito assim que vocês venham, né, se comuniquem, falem aí se não tá dando certo também em relação a alguma coisa e tal. É bastante importante isso, viu? Pra gente poder vencer essa batalha juntos, certo? Então, pelo amor de Deus, fala, comenta. Fala aí que tal, o que não tá dando certo, beleza? E é isso, vamos junto nessa, gente, beleza? Então, até a segunda parte.